Olá pessoas, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. Essa é a parte 2 da série de vídeos aí de como fabricar o móvel do seu aquário aí na sua casa, certo? Bom, nesse vídeo eu vou estar explicando aí para vocês os materiais a serem utilizados, como que você vai fazer e tudo mais de uma maneira bem simples, aí, da mais simples forma possível para que você esteja entendendo e conseguindo estar acompanhando para você fabricar aí na sua casa o seu móvel, certo? Bom, quando se fala em fabricar um móvel, todo mundo já pensa em 1 milhão de ferramentas, em sujeira, poeira, corte, colagem, todo esse tipo de coisas, correto? Mas hoje em dia, graças à evolução aí que nós temos, né, no mundo da marcenaria, o que acontece? Vamos usar um exemplo aqui para vocês assimilarem bem. Sabe quando você compra aí um rack, um guarda-roupa, alguma coisa, que ele vem totalmente desmontado e você recebe simples peças planas, como essa aqui, por exemplo, né? Chega aquele monte de peça plana na sua casa, né? E alguns dias depois aparece um montador lá e em alguns minutos ele faz aquele guarda-roupa enorme, fica de pé, com porta, com dobradiça, com corrediça de gaveta, com tudo mais. Ok? Bom, e se eu falar para vocês que você pode fazer o papel daquele montador de móveis, correto? Porque aquele montador nada mais nada menos que uma pessoa que vai lá, sabe qual peça encaixa em qual peça e parafusa uma na outra. Não tem muito segredo da coisa, correto? Então é mais ou menos isso que eu vou estar tentando passar para vocês. Ou seja, assim como um montador de móveis, você vai conseguir montar o seu móvel aí na sua casa, correto? Bom, vamos começar falando um pouquinho do material a ser utilizado no móvel, né? Como eu falei no vídeo anterior, o móvel de aquário ele tem que tanto resistir à força quanto à resistência à umidade, correto? Então, geralmente quando se fala isso, o pessoal já vem falando aí que precisa de madeira de lei, móvel de garapeira, compensado naval, o adamante ou do Wolverine e daí pra frente, certo? Não, moçada, não é bem assim, tá? Vamos fugir um pouquinho, para vocês entenderem um pouco melhor do que acontece, vamos imaginar nossos queridos e bons automóveis, correto? Se a gente pegar algum raspador ou uma lixa, ir lá e retirar toda a pintura, toda a camada protetora da lata do carro, em mais ou menos um mês o seu carro já começa a apodrecer. Por quê? Porque aquela liga metálica, aquele aço que está lá no fundo, lá atrás de algumas camadas de pintura, se fosse somente ele não resistiria à corrosão do tempo, né? A ação do tempo, a chuva, o sol, a ferrugem e tudo mais. Então, partindo desse princípio, a gente pode usar qualquer coisa que seja resistente para fabricar nossos móveis de aquário, certo? Qualquer coisa que tenha resistência para aguentar o peso pode sim pode sim ser usado para fabricar os móveis de aquário, e a gente pode esquecer um pouco esse fato da resistência à umidade do material em si. Por quê? Porque existe uma série de materiais hoje em dia no mercado que eles protegem totalmente a nossa madeira, ou seja, até alguns outros materiais, contra a umidade, certo? E são realmente, a lista aí realmente é muito grande, né? Você tem aí uma série de seladoras para madeira, uma série de verniz. Você tem as próprias tintas hoje em dia, né? Existem tintas que você simplesmente passa na madeira e você já impermeabilizou. Eu posso citar aí o esmalte sintético e a tinta a óleo, tá? Você tem a borracha líquida, também, que é um produto que eu uso muito, eu gosto muito de trabalhar com a borracha líquida. Ou seja, você pode usar qualquer tipo de madeira, qualquer tipo de chapa de madeira para estar fazendo o seu móvel, desde que você realize um tratamento contra a umidade nessa chapa, correto? Então você pode estar usando o compensado comum, o MDF, até o MDP, que é uma variação um pouquinho do MDF, até aquele antigo aglomerado, que não sei se existe ainda hoje para vender, mas qualquer coisa que tenha uma certa resistência você pode estar usando, desde que você faça o tratamento nessa madeira depois, correto? O que eu recomendo a vocês usarem, a utilizarem, é o MDF. MDF por quê? Primeiro que o MDF ele é, digamos que ecologicamente correto, né? Ele vem da retirada, a matéria-prima dele é o eucalipto, e esse eucalipto ele é plantado, né? Ele não vem retirado da natureza, e ele é prensado, passa por uma série de materiais lá e tal, e ele vira isso aqui, que não sei se vocês conhecem, mas é a base para quase
uma grande parte, se não a totalidade, mas uma grande parte dos móveis de hoje em dia, eles são feitos do MDF, correto? O MDF cru, desta maneira, ele não pode nem ver água, né? Porque realmente ele trabalha, ele estufa e ele não serve. Porém, como eu disse, com o tratamento correto, a gente consegue estar impermeabilizando esse móvel e protegendo ele contra a umidade. Por que eu recomendo usar também o MDF? Porque ele é barato, certo? Não custa caro, ele é fácil de você encontrar, certo? Qualquer cidade que trabalhe com a venda de materiais para marcenaria você vai encontrar, tá? E ele é um material fácil, ele é um material gostoso de trabalhar, tanto para corte quanto para parafusar, para lixar, ele é um material legal de trabalhar. Quem ainda não conhece, eu recomendo que comece a trabalhar com MDF, porque é bem legal de se trabalhar. E aqui eu tenho mostrando eles para vocês na versão crua, né? Ele é um MDF cru, ele é a madeira, simplesmente a madeira. E eu tenho aqui um outro pedaço, que também é MDF, e é o MDF que a gente chama de laminado, né? Vocês podem ver que ele tem uma camada aqui em cima, ele recebe, na própria fábrica, ele recebe uma camada mais ou menos como se fosse aquela antiga fórmica que a gente conhece, né? Mas esse aqui é um material um pouquinho diferente, tá? E como vocês podem ver, ele tem preto, tem branco, tem as cores imitando madeira, tem uma série de estampas, né, para o MDF. Como vocês podem ver aqui, ó, a borda, ele ainda é um MDF cru, né? Então você pode também estar escolhendo esse tipo de MDF para o seu móvel, correto? E na borda aqui o acabamento é feito colando, né, uma fita do mesmo material que é revestido aqui em cima. Você cola essa fita aqui, tá? Não tem muito segredo para colar essa fita aqui, a cola fórmica mesmo, perdão, é a cola fórmica mesmo. Você faz o acabamento dessa placa de MDF, correto? E basicamente você tendo as peças do seu móvel nas medidas corretas, tá? Que é isso que eu vou explicar no próximo vídeo, de MDF ou de qualquer outro material, a única coisa que você vai fazer é um jogo de encaixe, um jogo de parafusar. É você estar parafusando uma peça na outra, o que não tem segredo algum e o que é bem fácil, certo? Para o auxílio dessa fixação, né, com os parafusos, seria bom se você tivesse uma parafusadeira, certo? A parafusadeira hoje em dia é uma ferramenta básica, fácil, praticamente quase todo mundo tem. Se você não tem na sua casa, procure alguém que tenha, porque vai auxiliar muito na sua montagem, vai facilitar muito. Se você não tem a parafusadeira, tá? A velha e boa chave, a chave Phillips ou fenda, seja qual for o parafuso que você for usar, ela vai conseguir quebrar o teu galho, mas já garanto para vocês que vão sobrar algumas bolhas e calos na mão, ok? E, bom, basicamente, como eu falei, você tendo a ajuda de uma parafusadeira, o que você vai fazer é simplesmente parafusar uma peça na outra, tendo as peças em mãos, né? Não tem muito segredo do que você vai fazer, certo? Você vai fazer isso eu vou estar demonstrando aqui para vocês, tá? O que você vai ter que aprender, mas não tem muito segredo. Para auxiliar mais ainda você, o que eu recomendo que você faça? Você sempre vai estar parafusando uma peça na outra, certo? Então você, para estar ajudando e auxiliando, o que você faz? Nessa primeira peça, você faz um furo guia. Usa uma broca de mais ou menos uns 2 milímetros para estar fazendo, usa uma furadeira ou a própria parafusadeira para estar fazendo um furo nesta primeira chapa. Por quê? Porque esse furo ele serve como um furo guia para o parafuso e ele auxilia bastante para você na hora da montagem. Na hora da montagem, no próximo vídeo, vai ficar um pouco mais claro para vocês a respeito do que eu estou falando, mas cabe a você fazer ou não esse furo guia. Com o furo guia vocês podem ver, ó, o parafuso ele já fica fixo aqui, ó, ele fica bem mais legal de você trabalhar com ele. Então assim, você tendo as peças em mãos, a única coisa que você vai precisar fazer é realmente isso aqui, ó. Se você for capaz de fazer isso daqui e souber qual peça encaixa em qual peça, não tem segredo para você fazer a montagem do seu móvel, tá? Como eu disse para vocês, a parafusadeira é um santo remédio nessas horas, mas se você não tem uma parafusadeira, tá? Eu sugiro que você empreste de alguém, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que como uma chave, ela também, claro que com muito mais força, com muito mais trabalho, mas ela também parafusa.
E tá aqui então, é simplesmente e basicamente isso daqui que você vai estar fazendo para a montagem do seu móvel, correto? E fazendo isso, você consegue estar montando o seu móvel aí na sua casa, sem maiores problemas, correto? Bom, no segundo vídeo, no terceiro vídeo, eu vou estar explicando para vocês a fórmula de como calcular as medidas das peças que você vai precisar, ok? E como é que você vai conseguir essas peças? Bom, esse material que eu citei a vocês, o MDF, ou qualquer outro material que é vendido assim dessa forma, ou seja, em chapas, correto? Normalmente, pelo menos aqui onde eu moro, onde você compra a chapa, eles oferecem um serviço de corte. Ou seja, você vai lá, você compra uma chapa inteira, você leva lá uma listinha, tá, com as medidas que você quer, largura versus altura, ou comprimento vezes a largura, seja como preferirem. E você pode trazer já para sua casa as peças cortadas nas exatas medidas que você pediu. Ou seja, como o exemplo que eu usei lá no começo, né, como aquele montador de móveis ele chega com todas as peças planas e de repente tem um guarda-roupa lá montado, você vai receber essas peças planas todas aí na sua casa, certo? Então assim, você procura um lugar onde eles vendem a chapa e oferecem o serviço de corte. O serviço de corte é baratinho, tá? Eles vão cobrar mais ou menos entre R$ 1 e R$ 2 por corte, tá? E vale a pena esse serviço, ou às vezes também pela hora a máquina, às vezes é 30, 40 reais a hora do corte, mas vale muito a pena você receber essas peças já no exato tamanho que vocês precisam, porque daí evita de você estar precisando cortar, ou às vezes corta errado, e realmente cortar esse tipo de material faz uma poeira muito grande, tá? Tem que ter uma serra boa para fazer esse tipo de corte. Então você recebe simplesmente cortado e faz a montagem. É bem simples e é bem prático e bem fácil. Ou seja, então você procura um lugar que venda a chapa e ofereça o serviço de corte. Se porventura você mora numa cidade pequena, sua cidade não ofereça esse tipo de serviço, com a lista das peças e seus respectivos tamanhos e medidas, tá? Você pode ir a qualquer marcenaria, chega lá, conversa com o marceneiro e pede, eu quero todas essas peças aqui, você tem como fornecer para mim? Claro que ele vai cobrar um pouquinho a mão de obra dele e tal, mas ele jamais vai te cobrar o valor de um móvel, afinal ele não está te dando um móvel montado, mas está te dando as peças que você precisa para estar fazendo o seu móvel. Então você tem aí essas duas alternativas, né? Ou você já compra a chapa cortada as medidas, ou você fala com o marceneiro para que você comprar aquelas placas, né, no caso, do tamanho que você deseja. Ou a terceira alternativa é você comprar mesmo a chapa e você mesmo fazer os cortes, certo? Claro que é bem mais difícil, a probabilidade de você errar um corte, ou o corte sair torto, alguma coisa assim, sempre existe, mas também existe essa possibilidade. Eu já vi alguns vídeos aí que realmente tem um pessoal que é muito guerreiro. O cara fez um móvel aí, cortando a chapa no serrote, e o móvel do cara tá de pé até hoje e ficou muito bom. Sinceramente, meus parabéns aí para quem faz esse tipo de trabalho, ok? Então essas são as suas alternativas para estar comprando este material de uma maneira aí que você receba aí simplesmente para estar fazendo a montagem, ok? Então, como vocês podem ver, vocês não vão cortar praticamente nada, ou seja, nada mesmo do seu móvel. Você vai receber as placas nas exatas medidas que você pediu, que você solicitou, e você vai fazer a montagem. Para quê? Para fazer a montagem, o que você precisa é fazer isso que eu acabei de mostrar, parafusar uma peça na outra. Ok? Então é por isso que eu recomendo o MDF, só a nível de curiosidade aí para vocês. Normalmente o tamanho padrão da chapa de MDF é de 1,85 por 2,75. Isso dá para fazer quase que 2 móveis para um aquário de 1 metro, tá? Dependendo um pouco da altura e tudo mais. Esse é mais ou menos o tamanho da chapa. Se você quer fazer só um móvel, vai sobrar chapa, aproveita, faz prateleira, faz armarinho, faz alguma coisa aí para sua casa, que é um material que se aproveita muito, certo? Bom, então acho que está dado a dica aí do material a ser utilizado, de como é que você vai obter essas placas cortadas, correto? Como é que você vai ter que fazer para parafusar uma na outra, certo? E é assim que você vai
está montando aí na sua casa o seu próprio móvel de aquário. Ou seja, não tem segredo e não tem aí muito aí o que exigir de você, certo? Você vai ter que ser, digamos, um montador de móveis por um dia, ok? Bom, moçada, então espero que tenha ficado claro. Eu acho que por esse vídeo é só isso mesmo. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando aí a fórmula de como você conseguir as placas, né, as medidas, para você estar montando o seu móvel aí na sua casa, certo, moçada? Um grande abraço e até o próximo vídeo.